Graça e a paz do Senhor, irmãos. Nós vamos continuar nossa série de mensagens ou exposição das epístolas pastorais. Nós já estamos caminhando para o final da primeira epístola, das 3 epístolas pastorais, das 3 cartas pastorais. Nós estamos no finalzinho da primeira carta de Paulo a Timóteo. Até aqui nós já caminhamos um bocado, nós já caminhamos muito. Essa é a reflexão de número 31, é a exposição de número 31. Vimos não somente a autoridade de Paulo sendo colocada sobre Timóteo, a autoridade essa que deveria ser reconhecida pela igreja, lembrando que Paulo envia Timóteo para restaurar a sã doutrina, para revitalizar aquela igreja, a igreja de Éfeso. Essa igreja deveria reconhecer essa autoridade com a qual Paulo envia Timóteo, como também nós já estudamos um pouco aqui sobre o teor principal da missão de Timóteo em Éfeso. Nós vimos vários aspectos dessa missão. Nós vimos tanto a exposição dessa missão em si, como as implicações disso, como ele iria cumprir essa missão. Paulo dá orientações para isso. Nós vimos precisamente no capítulo 1, e você pode abrir, a partir do versículo 3, a missão em si. Esse texto é muito importante porque ele vai ecoar, ele faz paralelo com o texto da exposição de hoje. Capítulo 1, versículo 3 ao versículo 7. O texto que nós iniciaremos a exposição hoje, concluiremos na próxima mensagem, esse bloco que foi lido aqui na liturgia, ele ecoa justamente 3 outros textos. Esse é um deles. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, são as especulações que ele vai falar lá no texto, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, essas pessoas são os oponentes contra os quais ele denuncia aqui, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, por isso que eles são denominados como falsos mestres, porque não são, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Aqui nós vemos a ousadia que nasce da ignorância. Então, textos como esse, que está em paralelo com o texto da exposição de hoje, mostram o que estava esperando por Timóteo ali. Timóteo não vai para um playground, para um jardim todo enfeitado, para um parque de diversões. Timóteo vai para um campo de batalha. Através das ações, aqui Paulo traça um perfil desses falsos mestres. Paulo fala mais das ações deles e da consequência dessas ações do que do caráter em si. As ações deles poderiam ser avaliadas, especialmente por causa daquilo que eles estavam expondo ali, mas também pelo resultado que aquelas ações estavam causando na própria igreja. Nós vamos ver que essas ações, esse ensino, não estavam gerando pessoas que eram condizentes com o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, essas ações e o resultado delas faz com que nós possamos traçar o perfil dos falsos mestres, que é justamente o tema da nossa reflexão hoje. Homens cujo compromisso é com o próprio ventre. Homens
que são inimigos da verdade, edificadores de contendas, construtores de corrupção. Eram esses que estavam conduzindo aquela igreja. Mas, infelizmente, como era de se esperar, por causa do teor do ensino deles, eles não estavam conduzindo para o Senhor. Estavam edificando pessoas à sua própria imagem e semelhança. Pessoas corruptas. E nós já vimos aqui vários aspectos dessa corrupção. Divisões, contendas, facções. Nós vimos vários aspectos. Eles estavam criando. Então, quando Paulo retrata essas ações, e quando Paulo mostra o que Timóteo deveria corrigir, Paulo está simplesmente apontando que aquelas ovelhas, os membros daquela igreja, eram tão somente imagem dos seus líderes, imagem e semelhança dos seus líderes, corruptos. Nós vemos divisões, especialmente quando as mulheres ali, independente do poder aquisitivo ou do estado social, elas não estavam reconhecendo a autoridade dos líderes da igreja, na verdade estavam querendo se colocar com maior autoridade do que os homens. Então, aqueles líderes estavam forjando não somente corruptos, mas amantes de si mesmo, idólatras do próprio ego, de tal forma que todas as divisões, todas as ramificações do mal exposto por Paulo foi simplesmente o curso natural de ovelhas que seguem pastores corruptos, de ovelhas que seguem pastores sem vocação. Eles estavam simplesmente assimilando o modelo que eles tinham. Esse era o modelo deles. Então, eles estavam simplesmente assimilando isso. Com isso, essas ovelhas são ensinadas a encher o próprio ventre, não com a sã doutrina, não com o evangelho da salvação, mas consigo mesmo. Então, são ensinos que atraíam com muita facilidade, porque oferecia justamente aquilo que o ego quer, justamente daquilo que a carne quer, que a corrupção anseia. Por isso, então, não criou-se rivalidade contra esses falsos líderes. E essas ovelhas, elas são ensinadas a se lambuzar com o pecado. Por isso a igreja ficou com a situação que estava, na situação que estava, morrendo, se lambuzando com a carnalidade e agonizando no próprio sangue. O pecado, a carnalidade, eles assumiam por causa dos líderes que tinham, e isso era o caráter mais nocivo, como aceitáveis ao Senhor. Eles acabaram fazendo aí um tipo de mistura, um tipo de harmonia, em que eles poderiam viver com essa divisão, os líderes poderiam abusar de viúvas, viúvas poderiam ser abusadas e ainda continuar no culto ao Senhor, e mesmo assim esse estilo de vida que trazia paz ao coração, mas era completamente avesso ao evangelho da salvação, ela estava sendo amplamente ensinada e aceito por essas ovelhas como aceitáveis ao Senhor. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3 e no versículo 4, Paulo fala desse tempo. Um tempo que se repete constantemente, mas que atingirá um ponto máximo em que nós perceberemos a vinda do Senhor. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, segundo Timóteo 4,3. Pelo contrário, cercar-se-ão, assim como eles estão fazendo de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É interessante porque nós vemos isso em larga escala na literatura sapiencial do Antigo Testamento. Provérbios ecoa o comportamento do tolo, qual é o tipo de nutrição que o tolo anseia, mas ele ecoa demais isso. Nós vimos isso no capítulo 1 de Provérbios, versículo 32, quando ele diz: os nécios são mortos por seus desvios, e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Isso é importante para a gente entender que nem sempre
Paz do coração é termômetro da verdade. Paz do coração é um prumo da verdade. Esses aqui estavam gozando de paz do coração à medida que defraudava a noiva de Cristo. Contudo, por suas próprias práticas e aquilo que nasce dessas práticas nos leva a considerar de quem esses falsos profetas vêm, de onde eles vêm. Eles são operários de quem, já que não são do Senhor? A quem eles servem, servindo a si mesmo na igreja de Cristo? E esse é o próximo texto, que o texto que nós faremos a exposição de hoje ecoa. 1 Timóteo capítulo 4, mais uma denúncia. A partir do versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente, e isso nos leva, meu irmão, a ver que esses falsos mestres são agentes de Satanás, são instrumentos do inferno. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. É aqui que esses homens são retratados. E a ensinos de demônios, pela hipocrisia com que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. O texto que nós vamos refletir hoje vai falar um pouco sobre isso. Eles foram roubados da verdade, por quê? Porque o meio em que eles estão e a forma com que eles vivem cauterizaram a consciência dele. Nada entra, petrificado ali, cauterizaram a própria consciência, que proíbem um casamento ensinando o avesso do que o Senhor ensinou, que proíbem um casamento e exigem a abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, diante disso, de tamanha batalha a ser enfrentada, é natural esperar uma palavra diferente. Paulo não somente exibe o campo de batalha, Paulo não somente mostra o rigor da batalha, Paulo não somente expõe o coração, a agência daqueles contra os quais Timóteo deveria lutar. Paulo também encoraja aquele jovem pastor, seu filho amado, o seu companheiro de batalhas, o seu cúmplice. E esse é o terceiro texto importante para a exposição do texto de hoje, o encorajamento. Isso acontece várias vezes, mas a primeira vez que isso acontece de forma mais enfática é esse texto. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 até o versículo 20. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, e dentre esses se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Então, esse tom animador é visto outras vezes nessa epístola, como nós vimos. Mas isso aqui já é o suficiente para nós termos um exemplo do que Paulo vai tratar aqui nessa seção final da carta. Essa é a seção final. Paulo ecoa aqui, então, os dois grandes temas que permeiam toda a carta. Denúncia contra os adversários, denúncia contra os falsos profetas, os falsos mestres e encorajamento a Timóteo. Esses são os dois grandes temas que nós vimos aqui. E aí nós chegamos no capítulo 6, na parte final do versículo 2 até o versículo 10, onde Paulo expõe pela última vez nessa carta o caráter dos falsos mestres, mas não somente isso, as consequências disso na igreja, mas também ele expõe o interior desses falsos mestres, a motivação, o que estava na intenção desses falsos mestres ali e por que a igreja estava da forma como estava, por ter líderes como esses.
E ao contrário das outras vezes que nós lemos nos textos anteriores, agora nós observamos bem mais detalhes aqui dos comportamentos, das intenções, das motivações por trás das ações desses homens, de homens maus. E com isso nós podemos ver o que reside no coração deles. Por que eles pregavam? Por que eles ensinavam? Por que eles faziam tanta questão de assumir a vanguarda da igreja? Qual era a recompensa disso para eles? Qual era a moeda de troca disso para eles? O que eles tinham como recompensa? É justamente isso que Paulo faz aqui. Mostra que o compromisso deles é com o próprio ventre. O compromisso deles não é com o Senhor. O compromisso deles não é para forjar vidas que se pareçam com Cristo. O compromisso deles era simplesmente sustentar cada vez mais a vaidade dos seus corações. E como corações deformados que eles tinham que gerar cada vez mais pessoas cujo coração permanecesse corrupto e deformado, para não expor a desgraça deles, para não expor a deficiência deles. E fazendo isso, através da mente de Paulo, sob a iluminação e a condução do Espírito Santo de Deus, nós temos justamente o perfil, que era o que estava faltando de forma mais detalhada, já que nós vimos o perfil dos oficiais da igreja. Então, o perfil daqueles que corrompem a igreja, o perfil dos falsos mestres, dos falsos oficiais, dos falsos vocacionados. E claro que aqui não é um perfil traçado diretamente, como acontece no capítulo 3, quando ele fala dos oficiais. Aqui é o perfil traçado pelas ações que eles realizavam e as consequências que isso gerava. E também, como aquilo que acontece no capítulo 3, aqui não é um perfil exaustivo. Nós podemos ver em outros traços das Escrituras mais características desses falsos mestres aqui. Então, nós analisaremos essa passagem em 2 sermões. Sermão 31, hoje, e se Deus permitir, no dia 12, o sermão 32. Primeiro sermão, o perfil dos falsos mestres, não tem compromisso com a sã doutrina. Segundo sermão desse bloco aqui, o perfil dos falsos mestres, são movidos pela ganância. Hoje nós vamos ver a primeira porção, que vai até o versículo 5. Começamos ali na parte final do versículo 2 e vai até o versículo 5. Eu vou dar uma pequena introdução e um panorama do que nós vamos ver, e depois nós vamos detalhar como Paulo orienta Timóteo aqui sobre aqueles que Timóteo deveria calar, silenciar, fazer se arrepender ou enxotar da igreja. E aí, irmãos, é muito importante, especialmente para a igreja, conhecer o perfil de homens perversos. Existem muitas características que nos fazem desprezar isso. Nós veremos aqui algumas delas, que gritam a nossa própria negligência como igreja. Uma igreja que não se protege, uma igreja que é completamente vulnerável a roubadores, a salteadores, a lobos, a homens maus. É muito importante a igreja perceber qual é o perfil de aproveitadores, de inimigos de Deus, de abusadores da noiva de Cristo. E essa é uma linguagem que deve encharcar nossa mente, porque é isso que acontece quando nós vemos pessoas defraudando a igreja. É como se elas estivessem estuprando a noiva de Cristo, abusando da noiva de Cristo. Como nós vemos isso e permanecemos em silêncio? Como nós vemos isso e permanecemos na inércia? Nada fazemos, na negligência do nosso próprio conforto. Como nós percebemos que determinadas situações testificam de homens maus, perigo no mar, perigo em campo. Como nós vemos isso? Isso é importante, irmãos, especialmente porque, diante do conhecimento
Igrejas não se deixarão levar pela erudição, pela eloquência, pela frivolidade de conhecimento sem vida. E esse é um dos grandes problemas que fazem com que igrejas sejam suscetíveis. Nós nos deixamos levar pela erudição. Pessoas que esbanjam um nível de conhecimento absurdo com muita facilidade têm acesso à nossa mente e ao nosso coração. Nós nos deixamos levar pela eloquência. Nós fazemos com que essas pessoas tenham acesso ao nosso lar, à nossa vida. Nós nos deixamos levar de tal forma que nós não conseguimos dimensionar se aquele conhecimento gera vida ou não, porque de alguma forma aquilo nos toca, e é verdade, o conhecimento nos toca, mas nem todo conhecimento que nos toca gera vida. É interessante nós vermos desvendando de nossos olhos enigmas, coisas difíceis, parábolas das Sagradas Escrituras que nós não tínhamos acesso, nós achamos espetacular isso. Então, de alguma forma, nos faz experimentar algo. Mas isso não quer dizer que esse algo gera vida em nós. Porque quando nós experimentamos algo interior, fruto do conhecimento adquirido, pode ser porque o nosso ego está sendo bombardeado. Pode ser porque a intelectualidade está sendo munida. Mas, infelizmente, ainda mais agora, por causa das notoriedades criadas por personalidades nas redes sociais, isso é o distintivo, por mais absurdo que seja, de autoridade nas igrejas locais e autoridade para crentes. E isso é um absurdo quando nós estamos numa era em que a quantidade de seguidores que uma pessoa tem, a quantidade de visualizações que uma pessoa tem, é a única prerrogativa para ser autoridade na vida cristã, a autoridade na igreja, a autoridade no nosso lar. Nós chegamos a um suprassumo do absurdo, irmãos. Suprassumo do absurdo. Nós simplesmente, diante de pessoas que são populares, diante de influências, nós nos achamos inferiores, nós nos achamos menos santos, nós nos achamos menores, nós achamos a nossa família mais deficiente, nós achamos que eles são pais melhores, nós achamos que eles são mães melhores, filhos melhores, pastores melhores. Absurdo, irmãos. Mas infelizmente é essa era que nós estamos. E é por causa disso que igrejas têm sido cada vez mais vulneráveis. Pastores devem ser reconhecidos pela saúde, integridade e fidelidade da sua igreja diante do Senhor. Pastores devem ser reconhecidos, autoridades dessa forma. Homens e mulheres devem ser reconhecidos não pelo nível de erudição e conhecimento que têm, mas pelo temor do Senhor gerado em seus lares, por gerar filhos piedosos. O que geralmente acontece, irmãos, com muita facilidade, é que diante do carisma, diante da erudição, ovelhas simplesmente abrem as portas do coração e igrejas são desprotegidas. Infelizmente é isso que acontece. Eu vejo isso em vários grupos de WhatsApp. Eu vejo isso com colegas, pastores, que num determinado momento estão expondo a deficiência daquela determinada pessoa, expondo a deficiência do seu pastoreio, expondo a deficiência do seu ensino, mas quando se deparam diante dessas pessoas, esses tais simplesmente baixam a cabeça e o recebem como autoridade, que não são. Foi justamente isso que aconteceu com a igreja de Éfeso, que a deixou desprotegida. Foi justamente isso que aconteceu. Nós, em diversas formas aqui, diversas maneiras aqui, Paulo expõe quanta eloquência esses mestres tinham ao ponto de desviar corações edificados pelo evangelho verdadeiro, irmãos. Quanto carisma essas pessoas tinham a ponto de abusar de viúvas, abusar de mulheres ali. E nós não devemos nos deixar levar pelas vaidades de
pregações bem construídas, bem elaboradas, por pessoas que se apresentam de forma tão agradáveis. Tão bom conversar com aquela pessoa. É interessante que ela nos envolve assim de uma forma tão impressionante. Mas com muita facilidade nós podemos esfoliar a pele enquanto interiormente há decomposição. Com muita facilidade. Muita facilidade nós podemos trabalhar na superfície enquanto no interior há uma doença. Com muita facilidade. J.C. Ryle, o bispo que escreve aquelas meditações nos evangelhos publicado pela editora Fiel, ele diz o seguinte: a pureza exterior e a decadência nunca estarão acima da santificação interior e da pureza do coração. Portanto, irmãos, lembra do tema do sermão, o perfil dos falsos mestres. Eles não têm compromisso com a sã doutrina. E é isso que nós devemos avaliar. Para nossa vigilância constante, a pergunta que deveria ser ressaltada é: qual é o perfil, então? Qual é o perfil dos falsos mestres? E aí Paulo responde isso. E aí, para responder isso de uma forma mais rápida, depois nós vamos detalhar, eu vou mostrar para você um panorama da análise de Paulo. Paulo tem uma estrutura e eu vou mostrar para você o panorama dessa estrutura. Então, Paulo nos leva, é interessante, porque a forma como Paulo coloca, Paulo nos leva a um processo de raciocínio aqui. Como que andando ao nosso lado a cada passo e mostrando a identificação dos falsos profetas. É por isso que ele começa com si, no versículo 3. Ele está nos levando a refletir. Ele está mostrando um cenário para nós, assumindo que aquele cenário é condizente diante de tudo que ele disse, e então para que nós cheguemos a uma conclusão, ou ele nos conduz a chegar à conclusão que ele chegou. Então, nós somos ensinados a analisar aquilo que nós vemos segundo um padrão. Existe um padrão aqui que é as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sã piedade, que é segundo a piedade. Esse é o padrão de avaliação. O que é que nós fazemos? Nós pegamos tudo que é exposto para nós e colocamos em contraste com esse padrão. Se não gerar aquilo que é segundo a piedade, que é a categorização de Paulo das sãs palavras do Senhor, então está errado. Simples assim. Existe um padrão. Esse padrão gera um resultado. Se não gerar esse resultado esperado, nós não estamos recebendo quando deveria, ou aquelas pessoas que estão ensinando não têm um compromisso com esse padrão, não têm um compromisso com esse ensino. Então, é simples aqui, ó, versículo 3, versículo 4. Se então, versículo 3, o versículo 4 ele inicia com é enfatuado, tem o pressuposto aqui do então. Ação e consequência, ação e resultado. Olha aqui, se alguém ensina outra doutrina, e aí você escuta o que? Quando? Que é o caso de Éfeso. Se alguém não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caso da igreja de Éfeso, e com o ensino segundo a piedade, que é o caso da igreja de Éfeso, então é enfatuado. Enfatuado é vaidoso, cheio de si, e ignorante, nada entende. Então são homens, versículo 5, cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo eles que a piedade é fonte de lucro. Então, essa é uma condução aqui que o apóstolo Paulo nos leva a mostrar que as consequências daqueles que não são condizentes com o padrão e o propósito desse padrão, que é o ensino da sã doutrina. Então, observe que o ponto de Paulo aqui é bastante simples, bem sóbrio. Nós não precisamos de nenhuma revelação especial para saber que um falso profeta é falso profeta. Nós não precisamos receber checkmate de ninguém, porque eu tive um sonho, porque eis que o Senhor me disse. Nós não precisamos de nada mais extraordinário do que nós já temos. Isso aqui é o extraordinário. Nós temos a revelação, nós temos algo sobrenatural, nós temos algo extraordinário, nós já temos, não precisamos nada mais do que isso, nós só precisamos seguir esses passos para
testificar ou identificar impostores. Por quê? Porque nós já temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, o Espírito Santo testifica com o nosso próprio Espírito. Romanos capítulo 8, Paulo diz isso. Então nós já temos isso. Então, vamos ver alguns perfis, né? Eu botei para vocês no grupo, para vocês terem acesso, que é muito importante isso. Para os irmãos, esses sermões como esse, que são pedagógicos, sermões que perpassam o único bloco de texto, é muito importante para a gente memorizar, para a gente guardar. Então, primeiro ponto, eles não ensinam para a impiedade. Segundo, são encorajados pela vaidade e pela ignorância. Terceiro, são movidos por carnalidade. Quarto, são esvaziados da verdade. Então, o primeiro ponto é o ponto que nós vamos demorar mais, porque é o padrão que está sendo exposto ali, e de onde vêm as consequências por não concordarem com esse padrão. Então, esse ponto nós vamos demorar um pouco mais, os outros pontos vai diminuindo. O segundo ponto vamos demorar menos, terceiro ponto quase nada, e o quarto vai ser um sopro, né? Então, vai ser rápido e nós vamos passar. Então, o final do versículo 2, Paulo conclama Timóteo a uma prontidão para o combate contra o falso ensino. Essas palavras elas são configuradas como ordens que devem ser observadas continuamente, ou seja, Timóteo é chamado a plena vigilância. Então, observa aqui, um oficial, irmãos, isso é uma máxima, é um axioma para todo cristão. Cristãos não baixam a guarda, mas cristãos, ovelhas, membros comuns da igreja podem baixar a guarda, porque assim não trará tantas consequências para a vida da igreja como se os líderes da igreja baixassem a guarda traria. Então, se os irmãos da igreja têm uma opção ou podem incorrer no erro de algum momento, e isso acontece cá entre nós, baixar as guardas, essa não é uma opção, porque a vitalidade da igreja depende disso para os oficiais. Não é uma opção. Por isso, o ponto de Paulo é novamente aquilo que ele fez várias vezes. Ensina e recomenda são palavras de teor militar, uma linguagem militar, alistando um soldado para o combate diante de um inimigo cuja tal postura deve ser constante e intensa. Então, Paulo está, mais uma vez, instruindo a Timóteo, exortando a Timóteo, para que ele continue insistindo. É isso que significa a palavra recomenda. Recomenda, essa tradução, ela não traz o teor tão forte como ela deveria. Porque recomendar pode ser uma coisa que pode ser observada ou não, né? Que pode ser feita ou não. O ponto de Paulo aqui é que ele deveria insistir. Ele deveria continuar ensinando e insistindo. Então, observa aqui, não é só ensinar, é cobrar. Ele ensina e insiste, ensina e insiste, ensina e enfatiza. Quais coisas, então? Essa expressão ela faz a transição daquilo que Paulo acabou de falar para aquilo que ele vai enfatizar agora. Então, pode ser entendido como todo o teor da carta, mas especialmente a partir do versículo 5, quando Paulo começa a tratar ali de pontos mais específicos, que começou com as viúvas e assim por diante. Mas pode ser entendido porque ele vai enfatizar as sãs palavras do Senhor, que engloba o evangelho da salvação pregado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, se de alguma forma mais específica contempla a partir do capítulo 5, de uma forma mais ampla contempla aquilo que é toda carta, que é o desenvolvimento disso, como contempla todo o ensino neotestamentário, que é o desenvolvimento das próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ao contrário do que estava acontecendo ali, Timóteo deveria manter firme, mesmo que fosse dissaborosa, as sãs doutrinas do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, diga-se de passagem, irmãos, apenas bodes terão as sãs doutrinas com dissabor. Apenas bodes. Ovelhas não terão as sãs doutrinas como algo desprazeroso. Então, tais homens, eles não ensinam com o objetivo de levar outros à piedade. Esse é o ponto que Timóteo deveria fazer.
Esses homens, eles não ensinam com um propósito. Então, olha o propósito do ensino aqui. Não é para lhe dar conhecimento por conhecimento. Não é para aguçar o seu intelecto simplesmente sem observar os resultados que isso deve causar. É isso que significa não ensinar segundo as sãs palavras de Cristo. Não ensinar com o propósito da piedade. Então, observa, piedade é algo visível, é algo testificável. Se aqueles homens ensinassem segundo a piedade, aquela igreja não estaria da forma como estava. A igreja experimentaria essa piedade que ecoaria, que transbordaria de cada vida e mudaria completamente a atmosfera daquele lugar. Então, observe o versículo 3. Se alguém não ensina outra doutrina, aqui seria a palavra da onde nós vemos uma heterodoxia. Se alguém ensina outra doutrina, que é um ensino divergente, e não concordar aqui seria não se dedicam, eles não aderem às sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, observe o que é dito aqui. O motivo de ensinarem outra doutrina é devido ao fato de que eles não concordaram, eles não encontraram valor, eles não exerceram dedicação, eles não aderiram às palavras de vida, que literalmente sãs aqui significa saudável, ao contrário daquilo que eles estavam ensinando, que eram palavras enfermas, palavras doentes, que estavam causando ali na igreja. Então isso é importante destacar, porque a ignorância acerca dessas sãs palavras, que são os ensinos do Senhor aqui, é fruto de uma disposição ativa e voluntária. Eles escolhiam a ignorância. A ignorância não era causada porque lhes faltava instrução, por ausência de ensino. Eles intencionalmente buscaram a ignorância porque eles viam deleite nelas. E mesmo diante da exposição da verdade, verdade essa, que eles encontraram naquela igreja quando chegaram, por obstinação e disposição do coração, eles corromperam. E segundo o ensino, e com o ensino segundo a piedade. Aqui Paulo está categorizando, como eu disse, o ensino do Senhor Jesus Cristo. O ensino do Senhor Jesus Cristo é categorizado. O objetivo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é fazer de pessoas ímpias piedosas, de pessoas perversas justas. É justamente esse o ponto em que torna visível, tangível, observável, que torna possível de ser avaliado se uma doutrina, se uma igreja ensina uma doutrina verdadeira ou não. Porque aquilo que sai do púlpito tem que ganhar vida em cada família, em cada casa, em cada trabalho, em cada sociedade. Tem que ganhar vida aqui. Então, esse deve ser o propósito da doutrinação da igreja, irmãos. A igreja ensina, a igreja doutrina, para isso, esse é o objetivo, gerar uma membresia piedosa, gerar uma membresia que busque a santificação intensamente, gerar uma membresia que exerça a mortificação, não é meramente intelectual, não é gerar uma membresia meramente intelectual, meramente talentosa, meramente instruída, mas piedosa. Quando o Senhor Jesus ele confirma, por exemplo, as palavras de Pedro naquela confissão fundamental ali em Mateus capítulo 16, versículo 16, quando diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e o Senhor Jesus, ele responde então que sobre aquela confissão que ecoaria através dos apóstolos, ele edificaria a sua igreja, ali é uma confissão de reconhecimento de dependência e humilhação. Foi sobre isso, não é o que Paulo disse, foi sobre essa realidade que a igreja foi fundada, é o fundamento dos apóstolos e profetas. E aí um destaque muito importante aqui, muito importante isso, naquele tempo, como as pessoas sabiam que uma doutrina era contrária ao ensino do Senhor? Como as pessoas sabiam? Todos tinham que consultar Paulo,
todos tinham que consultar os apóstolos. Naquele tempo, irmãos, as pessoas ou as falsas doutrinas eram determinadas de acordo com a divergência delas com o ensino aprovado pela igreja. Muito interessante isso, porque as igrejas que foram fundadas por apóstolos e por delegados apostólicos ecoavam a doutrina dos apóstolos, que eram a aplicação da doutrina do nosso Senhor, e aquilo que divergia do ensino daquela igreja, do que a igreja aprovava, era então tida como uma doutrina herética. Então, entenda, não existiam personalidades que tinham mais poder para sobrepujar a autoridade da igreja local, ao contrário do que acontece hoje. Com muita facilidade, membros que estão na carnalidade, membros que querem dar vazão à própria carne, membros que não querem renunciar ao que deveria, com muita facilidade coloca oficiais na parede, coloca pastores na parede, tiram como argumento de autoridade a palavra de alguma personalidade teológica, de alguma personalidade gospel. Mas isso já é corrupção do que nós entendemos por autoridade. Muitos acabam incorrendo nesse erro. Ou seja, os falsos mestres, eles não se gastam para gerar uma igreja piedosa, uma igreja que ama o Senhor. Não existe recompensa para eles segundo a vaidade do coração deles. Isso não gera benefícios terrenos que eles tanto almejavam. Então, eles ensinam para o ego, porque é para isso que servem o conhecimento deles. Eles ensinam para fazer seguidores, idólatras, porque é isso que serve o conhecimento deles. Eles ensinam para conduzir pessoas ao cativeiro do seu próprio ventre, e era justamente isso que eles estavam fazendo. Então, um falso mestre, ele não ensina para a piedade. Segundo ponto, versículo 4, o iníciozinho do versículo 4 só. Eles são encorajados pela vaidade e arrogância. Então, se essa é a realidade de caráter deles, o que mais está por trás dessas máscaras? Existe algo mais. Vaidade, arrogância. É isso que eles tomavam como combustível. É isso que impulsionava o ministério corrupto deles. Vaidade e arrogância. Versículo 4, lembra que tem um então subentendido aqui. Então, esses que não concordam, eles são enfatuados, tolos ou vaidosos, que a tolice é um sinônimo de vaidade. Tolos ou vaidosos, conforme a descrição que segue mais na frente. Nada entendem, vaidade e ignorância. Esses, irmãos, essa é uma ignorância, como eu falei, obtida intencionalmente. É o resultado naqueles que se aprazem da vaidade e da perversidade. São vaidosos por causa do orgulho. Se julgam superiores, por isso são tolos, por isso que a tolice é uma vaidade. Se julgam superiores aos demais, por isso eles não se colocam como ensináveis, mas como mestres, porque ninguém tem acesso ao seu coração. Provérbios também fala isso em larga escala. O sábado diz assim no capítulo 10, versículo 23 de Provérbios: para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Diferente para o homem sábio. No capítulo 1, no versículo 2, ele diz assim, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Fato esse que o coração deles não estavam aberto para fazer. Disso é possível, irmãos, sair distorção, sair corrupção, que conduzirão para caminhos distantes da piedade. A piedade aqui, diga-se de passagem, aparece várias vezes aí, é um termo muito importante nesse bloco aqui, muito importante,
porque é descrita como o teor do ensino do Senhor Jesus Cristo, como a consequência também do ensino, que era aquilo que os fariseus não tinham, que os mestres da lei não tinham, que aquelas multidões que seguiam o Senhor não queria gerar. Então, como eu destaquei um ponto importante lá, existe um ponto muito importante aqui, e muito prático para a vida da igreja, especialmente para a vida da igreja. Lembra que eu falei dessas personalidades? Lembra que eu falei de igrejas desprotegidas? Essa motivação que eles tinham como combustível, por causa da vaidade e ignorância, não é apenas fruto do ventre deles. Eles não precisam, não eram somente, que é isso que acontece na prática, não era somente eles que geravam constantemente esse combustível. Não são apenas eles mesmos que geram isso para si mesmo. Lembra lá quando eu falei? Diante do carisma e da erudição, ovelhas abrem as portas do coração e igrejas são desprotegidas. É o que acontece. É o que acontece em seguida com corações conquistados. Essas ovelhas e a própria igreja desprotegida alimentam o ego dessas personalidades, alimentam o ego desses falsos profetas, a tal ponto que eles não têm medo de demonstrar a sua arrogância. E eu não estou nem falando daquelas personalidades, por exemplo, que ostentam os bens materiais, fruto do roubo dos seus fiéis. Não estou nem falando disso. Não estou nem falando desses. Esses já são notórios demais. Eles já são explícitos demais. A tal ponto, irmãos, a tal ponto daqueles que estão na miséria financeira e material sequer questionam eles. Por quê? Porque aqueles que estão no topo se tornaram ídolos para os idólatras que os seguem. Eles fizeram fiéis de si mesmos. Eles fizeram não homens piedosos, mas seguidores do ventre desses falsos mestres. É por isso, o que eu estou falando aqui é algo que acontece muito no nosso meio reformado, o meio que se dedica bem mais ao estudo, bem mais à instrução, à exposição da palavra. Aqueles que se colocam acima dos demais irmãos porque conhecem mais. Aqueles que são inacessíveis. Aqueles que para falar com eles têm que baixar a cabeça e olhar para um pedestal. Esses têm o ego alimentado pelos seus próprios irmãos em Cristo. Esses têm o ego alimentado pela própria igreja. Esses que fazem questão de manter um distanciamento e expor a diferenciação entre as ovelhas e ele. A vaidade agora está sendo nutrida por uma fonte exterior, não interior. A ignorância, então, ganhou uma audiência cativa e adestrada aqui. É isso que acontece. São encorajados pela vaidade e pela ignorância. Restante do versículo 4 e o início do versículo 5, eles são movidos por carnalidade. Esse é justamente o resultado de ser uma fonte de vaidade e ignorância. Qual é a consequência de ser uma fonte a jorrar de vaidade e ignorância? É justamente o que ele vai descrever. Eles não ensinam para edificação, eles ensinam para destruição. Eles não nutrem para a piedade, mas para a impiedade. Eles não fazem aprendizes de Cristo, eles fazem seguidores de si mesmo. O ponto de Paulo é que, olhando para as suas ações, nós sabemos quem eles são. Olha a continuação do versículo 4. Mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim. Então, observe o que Paulo está dizendo que está na motivação deles. Munidos pela vaidade, cegados no entendimento, ignorantes por obstinação. O que gera neles, então? O que os atrai para o ensino?
Qual é a compulsão deles? Porque eles têm uma compulsão. É justamente o que ele vai dizer aqui por mania. Mania que literalmente significa um desejo doentio, uma compulsão, um vício, algo incontrolável, algo que não pode ser contido. O coração deles está completamente comprometido, inclinado pelo agenciamento de Satanás. Do que eles são, capítulo 4, nós lemos isso. Espíritos enganadores, espíritos de demônios. Eles tiveram um coração completamente conquistados por Satanás. Olha a linguagem de Paulo aqui, irmãos. Olha a linguagem que Paulo usa aqui. É impossível que esses se arrependam. Eles estão completamente doentes por questões, especulações e contendas. Aqui são aquelas discussões fúteis, discussões que aguçam o ego, discussões que nutrem a arrogância. Nós vemos isso em larga escala nas redes sociais, na internet, onde personalidades são destacadas e à medida que igrejas não são edificadas, pessoas cujo intelecto é tão amplamente exposto nas mídias sociais e a igreja não recebe uma grama de edificação de todo esse intelecto que eles têm, onde a notoriedade é intencionada sem o fundamento da piedade. Simplesmente isso que acontece. Porque existem pessoas que não buscam notoriedade, pessoas fiéis, piedosas, homens de Deus, mulheres de Deus, que não buscam notoriedade, mas que simplesmente acontece. E a proteção é justamente a estrutura e o fundamento da piedade. A notoriedade é amparada pela piedade que sustenta, que é a fundamentação. E disso o que é que pode nascer? Nasce inveja. Porque todos querem ser mais intelectuais, todos querem ter mais seguidores, todos querem ter mais popularidades, todos querem escrever mais, ter mais alcance. E disso nasce a inveja. E essa inveja é justamente um campo de germinação do que vai vir a seguida. Provocações, difamações, suspeitas malignas. Nesse campo da inveja aqui, germina justamente o que vai ser descrito a seguir. Então, por buscar notoriedade de si mesmo, não do Senhor, não da igreja, não do Evangelho, não da glória de Deus, não da iluminação do Espírito, não da dependência do Espírito, não da exaltação de Cristo, mas a notoriedade de si mesmo, na inveja, então, remove completamente o contentamento de onde estão e eles almejam o que o outro tem, o que o outro possui, a posição que o outro está. Por isso que disso nasce provocações, brigas, contendas, difamações, que são calúnias, suspeitas malignas, e altercações aqui são iras, atrito, fricção, atrito constante, atrito sem fim. Eles são marcados por isso, irmãos. É por isso que não é difícil de identificar os falsos profetas, os falsos mestres. Eles são marcados por isso. William Hendricks, comentando sobre isso, ele disse o seguinte: os que praticam tais coisas vivem tão completamente ocupados consigo mesmo e com os seus próprios interesses que no coração deles não há tempo nem lugar para Deus e para a sua verdade revelada. Eles vivem para si. Eles são movidos por carnalidade. Quarto e último ponto. São esvaziados da verdade. E observa aqui, não é que eles se esvaziam a si mesmo da verdade, mas toda a vida que eles criam ao redor de si mesmo, toda a estrutura que eles criam para si mesmo, os blinda cada vez mais para que o Evangelho não tenha acesso ao seu coração. E eles são esvaziados. E aqui nós temos aplicações muito importantes para a gente, para nós, para cada um de nós. Não somente mestres, não somente oficiais, mas para cada um de nós. Então, vivendo assim, germinando constantemente isso no coração, eles criam e nutrem um ambiente de morte, um ambiente de desgraça. Isso acontece, irmãos, meu Deus, isso acontece tanto. Pastor Cleito Gadelha, quando observa coisas acontecendo assim, ele diz:
Isso é tragédia anunciada. Tragédia anunciada. Isso acontece de forma absurda quando nós destruímos o nosso olfato e não percebemos o odor da morte. Nós nos acostumamos com a podridão que começou pequena. E o convívio no ambiente não permitiu. Porque você acha que aquilo que foi edificado sob o poder do Espírito Santo pelo apóstolo Paulo, o maior missionário que nós vemos na igreja, você acha que aquela igreja foi vencida assim? Assim. Foi pouco a pouco, ganhando um coração, ganhando uma família, ganhando outro, pouco a pouco. E a igreja se acostumou com a podridão. A igreja se acostumou com a desgraça. E aí ela não somente permitiu que aquilo nascesse, mas ela passou a nutrir aquilo do qual ela dependia, que lhe privava constantemente da verdade, tornando-os cada vez mais cegos. Nós já vimos tanta coisa aqui, irmãos, que Paulo, de forma muito contundente, conclama Timóteo para agir, que se existisse o mínimo fragmento disso na nossa igreja aqui, na nossa realidade, nós acharíamos absurdo, o suprassumo do absurdo. Imagine uma situação tal como essa, em que eles viviam na maior carnalidade ao ponto de não ser mais chamado casa de Deus, a casa do Deus vivo, igreja do Deus vivo, e ainda assim acharem que estão em paz com Deus. Ou seja, qual o motivo de todo esse comportamento? Por que eles são tão intensos em ser instrumentos de perversidade e destruição, usando aquilo, porque eles usavam a doutrina cristã, eles usavam os ensinos de Cristo. Ora, eles falaram sobre a lei, mas usando aquilo que foi intencionado por Deus para gerar vida, para que eles espalhassem a morte. Por quê? Qual o motivo desse comportamento? Então Paulo revela que o motivo dessa conduta é justamente a condição deles. Por que esses versículos que nós lemos passado, de tantas desgraças das quais eles eram compulsivos, isso vem da onde? Qual era a fonte que jorrava tanta mazela, tanta podridão? O que estava por trás? O que estava dentro dele? Ou seja, o que eles viviam era simplesmente resultado daquilo que eles conheciam. Aquilo com que eles alimentavam o intelecto deles, o coração deles, aquela teologia que eles formaram, aquele arcabouço doutrinário que eles formaram, geraram uma ética perversa que os deixavam em paz com o Senhor na vida da igreja, à medida que os conduzia a uma moralidade defeituosa. Então entenda aqui, entenda o fluxo que eu estou ensinando. Aquilo que nós conhecemos gera uma ética. A ética é um conjunto de princípios que fundamenta a nossa moralidade. Então, éticas são princípios, moralidades são comportamentos com base no princípio, na ética. Nós nos comportamos segundo a nossa ética. Nós nos comportamos segundo a esses princípios. A minha teologia cria um conjunto ético que molda a minha conduta, a minha moralidade. Eles estavam vivendo justamente aquilo que formavam a teologia deles. Então, observa aqui. Homens, cuja mente é pervertida, corrompida aqui, corrompida, e privados da verdade. Olha aqui, eles foram privados da verdade. E aí a gente pensa, faltou instrução aqui. Eles não foram ensinados. Eles não foram instruídos. Aqui literalmente significa roubados da verdade. Eles foram roubados da verdade, irmãos. A verdade foi assaltada deles. Mas foi justamente isso que aconteceu por causa do envolvimento deles. E esse é o grande ponto. Eles criaram uma estrutura de morte.
Eles não podem ensinar o que eles não sabem. Eles não podem ser modelos do que não vivem. Eles não podem exibir o Cristo que não conhecem. Eles não podem expressar a vida quando ainda estão mortos. E aqui vem um alerta para a gente, para cada um de nós. Um alerta eterno, muito importante. Cuidado com o ambiente que você cria. Muito cuidado com o aroma do seu lar. Muito cuidado com o ambiente do seu trabalho, com o ambiente da sua escola, da universidade, com os vizinhos. Muito cuidado com o ambiente que você nutre constantemente. Ele pode roubar do seu coração a santa semente do Evangelho da Salvação. Se esse ambiente lhe privar da verdade, e aqui é um alerta, alerta. Se esse ambiente lhe privar da verdade, isso significa dizer que o seu coração foi comprometido e você está perdido. E aqueles que dependem de você também. A verdade vai ser tomada do seu coração. O que significa? Você vai ser tomado por insensibilidade acerca da verdade e sensibilidade acerca desse mundo. Você vai desejar o mundo e não o Senhor. Você vai desejar esse presente século e não a era por vir. Você vai amar o maligno e a sua própria carnalidade, e não o Senhor da glória, e não o Deus soberano e gracioso. Muito cuidado com a figura que você imprime, com a personalidade que você cria nas redes sociais, na escola, no trabalho, em qualquer lugar. Muito cuidado, porque se você criar algo, você vai ter que manter. E se você cria algo e mantém algo que não é condizente com a fé que você professa, essa fé que você professa, da qual você não sustenta, ela será roubada de você. Ela será tomada de você. Então, para a gente finalizar, qual é o perfil dos falsos mestres? Não tem compromisso com a sã doutrina. Isso significa que eles não ensinam para a piedade. Significa que eles são encorajados pela vaidade e pela ignorância, que muitas vezes a igreja tem um papel, infelizmente, fundamental nisso. Eles são movidos por carnalidade. No terreno fértil da inveja. E eles são esvaziados da verdade como uma consequência daquilo que eles criam em si mesmos. Nós precisamos, irmãos, nesse ambiente tão diluído, nessa época tão diluída que nós vivemos, com falsificações do Evangelho, falsificações de conversão, falsificações de santificação, de piedade, de igreja, nós precisamos nos proteger e tornar os nossos olhos muito treinados para aquilo que pode corroer o bem mais precioso que o Senhor nos deu, que é a igreja que nos conduz nesse mundo mau e perverso. Vamos orar. Nosso Senhor, Deus gracioso, muito obrigado, Pai, por tão maravilhosa palavra que o Senhor nos concede. Nós estaríamos completamente perdidos se não fosse o Senhor nos instruindo, se não fosse o Senhor abrindo os nossos olhos espirituais constantemente. Nós estaríamos vulneráveis para esse mundo, suscetíveis, ó Deus, às artimanhas de Satanás, com as suas ferramentas tão audaciosas, erudição, eloquência, carisma. Nós estaríamos completamente desprotegidos. Ó Deus, nesse mundo, onde são valorizados aquilo que não tem valor, e são desprezados aquilo que tem valor, que o Senhor nos ajude, ó Deus, para que permaneçamos firmes, contrário à maré desse mundo, que em silêncio e em paz nós possamos continuar essa maravilhosa carreira que nos está proposta. Em nome de Jesus. Amém.